30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul Hellyer se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Isso me deu a duvidosa distinção de ser a primeira pessoa membro de um gabinete no Grupo G8 de países a dizer categoricamente, sem reservas, que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobice o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Pode haver uma verdade nas declarações de Hellyer? É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um laboratório experimental, um campo experimental, e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, todos partes de testes, todos feitos por manipulação de DNA, por não-humanos da categoria extraterrestre? Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou assaltos repentinos
em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora. Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Extraterrestres usariam ilhas para um experimento, topos de montanhas para outro experimento, mas eles controlariam o que faziam, mantendo seus diferentes experimentos separados uns dos outros. Oceanos, montanhas, ilhas, penínsulas. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar: isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que, na verdade, eram nossos primos evolucionários, os Neandertais. É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os Neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização, ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos pensar. Os Neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais troncudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos. Eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os Neandertais. A data a que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com o Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas ao contrário das nossas noções passadas, não parece que foi falta de inteligência que levou à extinção dos Neandertais. Embora os Neandertais estejam extintos há tanto tempo, em 2013, geneticistas evolucionistas descobriram que algumas populações humanas modernas carregavam genomas tanto de Neandertais como de Denisovans, sugerindo que em algum ponto houve miscigenação. Considere a possibilidade de que essas diferentes cepas hominídeas deviam ser mantidas geologicamente separadas umas das outras, por áreas de terra consideradas vastas demais para que eles finalmente entrassem em contato uns com os outros. Seria possível que a miscigenação fosse proibida, e uma vez que a miscigenação com os Neandertais começou a ocorrer, isso teria sido prejudicial à essência do experimento? E por causa disso, os Neandertais tiveram que ser eliminados ou retirados do planeta para evitar que isso acontecesse. E assim como evidências de miscigenação existem em nossa assinatura genética, pode também ter havido sobreviventes acidentais? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre?
Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar. E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje. Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas. Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. Gente, sem reservas, que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Acho que existe uma situação preocupante que devemos... Estavam visitando a Terra. Eu quero saber por que o senhor diz que os OVNIs são tão reais quanto os aviões voando no céu. Bom, porque eu sei que eles são. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado... Hellier se manifestou em 2005, mas só em janeiro de 2014, sua história realmente se tornou viral. Isso me deu a duvidosa distinção de ser a primeira pessoa membro de um gabinete no Grupo G8 de países a dizer categoricamente uma federação desses seres. E eles têm regras. A entrevista causou sensação na mídia. Espectadores questionaram por que um oficial de alto nível fez tal anúncio. Paul 30 de dezembro de 2013. Em um noticiário televisivo internacional, o ex-ministro da Defesa Nacional canadense, Paul Hellyer, fez uma espantosa declaração. Afirmou ter conhecimento de que extraterrestres